Olá! Toda mulher merece ser feliz. Participe dessa nossa série onde eu tô falando tudo que você precisa saber para você ficar bonita, saudável, feliz, dormir bem, não ter estresse. Nós vamos falar sobre tudo, ansiedade, e hoje o tema é menopausa. Menopausa, toda mulher, mesmo aquela que está envelhecendo, ela merece ser feliz. Porém, gente, tem tanta informação aí na internet que você fica perdida. E o tempo todo me perguntando: doutora Sarina, meu médico me prescreveu isso, tá certo? Doutora Sarina, meu médico não me prescreveu isso, tá certo? E hoje eu vou dar uma aula para você onde você vai tirar todas as suas dúvidas sobre menopausa. Então pega uma caneta, pega um papel, anota tudo e tudo que você tiver de dúvida, você vai me perguntar aqui embaixo que eu vou te responder, tá? Fica bem atenta, porque essa série, ela é crucial para a felicidade e a vida saudável da mulher. Então pega esses vídeos, manda para todas as mulheres que você ama, para suas irmãs, para sua mãe, tá? Porque às vezes você pensa: Ai, minha mãe já tá com 60 anos. não, ainda dá tempo de fazer muita coisa para proteger a saúde da sua mãe. Então esse vídeo é para todas as mulheres novas, maduras, adultas, idosas que estão com problemas hormonais de diminuição de produção, tá? Então hoje nós vamos falar de menopausa. O que é a menopausa? Pronto, a primeira coisa que você precisa entender. Quando você tá jovem, quando você menstrua, quando você ovula e quando você é fértil, você tem dois hormônios no seu ciclo mensal: o estradiol e a progesterona. E eles ficam assim: primeira fase do ciclo, você tem um pico de estradiol. Segunda fase do ciclo, um pico de progesterona. Então sua vida é assim: estradiol, progesterona, estradiol, progesterona, estradiol, progesterona. E os ovários estão lá bonitinho, funcionando normal. De repente você começa a envelhecer, algumas pessoas mais cedo que outras, e os seus ovários começam a falhar. Qual é o hormônio que cai primeiro? A progesterona. Ela despenca. E aí você entra num período que a gente chama de predominância estrogênica ou climatério. E você terá vídeo só para essa fase. Essa fase, gente, não é uma fase de terapia de reposição hormonal na menopausa, apesar de alguns médicos, de forma equivocada, darem estradiol, tá? Essa fase tem que ser tratada de forma especial para a mulher ficar magrinha, não inchar, não ficar irritada, não ter adenomiose, mioma. Então, toda essa fase ela tem coisas características dela e não é hoje o vídeo. Depois que a mulher passa dessa fase onde cai a progesterona e ela entra em predominância estrogênica, ela vai envelhecendo, os ovários vão envelhecendo e aí vai caindo o estradiol lentamente. Quando o estradiol cai muito, a mulher para de menstruar e aí ela entrou na menopausa. É por isso que a gente fala, para a gente ter certeza que uma mulher está na menopausa, ela tem que ter parado de menstruar há mais de um ano. Ou existe um exame que se chama FSH. Quando o FSH está acima de 25, você também já suspeita que essa mulher está na menopausa, tá bom? Então, nós temos essas formas de avaliar. Agora, tudo é dentro de um contexto, tá bom? A mulher já tem mais de 40 anos, então tem todo um processo que ela passou na vida dela. Se acontece de uma mulher jovem parar de menstruar e realmente for por falência dos ovários, ela teve uma menopausa precoce. Então, quando acontece antes dos 40 anos, a gente chama de menopausa precoce. E acontece, tem mulher que entra na menopausa bem cedinho aí. E aí não tem o que fazer, é tratar a menopausa como se trata menopausa mais velha. Porém, a menopausa precoce, ela tem uma obrigação de repor os hormônios
mais enfática do que a menopausa quando ela vem na época dela, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque os efeitos deletérios ruins da menopausa, quando ela é precoce, eles são bem piores, bem mais gritantes. Então, por isso que a mulher abaixo dos 40 anos que entra na menopausa, ela precisa muito desse hormônio. Então vamos lá, parou de produzir o hormônio, a mulher parou de menstruar. O que é esse hormônio aí que fazia ela menstruar, chamado estradiol? Ele é um hormônio proliferativo. É um hormônio que aumenta a espessura do endométrio para esperar o óvulo fecundado e depois a mulher progredir numa gravidez. Então, ele é um hormônio que aumenta as células do útero para acontecer isso. Esse hormônio, ele é considerado um hormônio inflamatório, porque ele é um hormônio de proliferação. A progesterona, ela é um hormônio anti-inflamatório. Porém, todos os dois são importantes para a vida da mulher, tá? O estradiol, ele é crucial para a formação do osso da mulher. Ele é crucial para manter íntegra a vagina, a mucosa, a vulva da mulher. Ele é crucial para proteger o coração dessa mulher. Ele é importantíssimo para proteger o conhecimento e a memória dessa mulher. E ele é crucial também para o colágeno dessa mulher. Então, no vídeo onde eu falo sobre colágeno para sempre, eu falo aí da importância do estradiol para todas as mulheres que não querem virar geleia. Então, se o estradiol é importante para o osso, para saúde vaginal, para libido da mulher, para saúde sexual dessa mulher, eu vou precisar de estradiol enquanto eu for viva. Porque enquanto a gente é viva, a gente precisa andar, precisa de osso, a gente precisa pensar, precisa de cognição, memória, a gente precisa ter uma relação sexual saudável com o nosso parceiro, né? Isso tudo é necessário para a vida da mulher. Nada disso, gente, é supérfluo, tudo isso é necessário. E só existe uma forma bem ótima da gente preservar isso, que é repondo esse estradiol, tá? Então, a mulher entrou na menopausa, ela teria indicações para repor estradiol. Então, quando que a gente sabe que ela precisa de repor? Quando ela já começa a queixar ressecamento vaginal, quando ela está queixando de baixa de libido, quando ela está queixando de fogachos, que a gente chama aí de sintomas vasomotores, calorões. Não é só isso. A gente também precisa entrar com os hormônios para prevenir uma osteoporose. Então é muito importante a gente estar de olho também nessa questão óssea, tá? E se essa mulher aí tá dentro disso aí que eu expliquei, né? Ela já parou de menstruar, ela precisa ter seu osso protegido, ela precisa ter sua função sexual protegida, ela precisa ter sua função cognitiva protegida, ela precisa ter seu coração. Gente, por que o estradiol também protege o coração? Porque ele ajuda, inclusive, na flexibilidade vascular para que as placas não se grudem aí. Então, o estradiol é um protetor vascular. Então, essa mulher, ela precisa ter estradiol para ela ter todas esses sistemas funcionando. Então, no geral, a mulher tem que fazer reposição hormonal. E, no geral, a mulher precisa fazer reposição hormonal de estradiol e de progesterona. Porque quando você usa estradiol, o estradiol é proliferativo, ele pode proliferar células nesse útero dessa mulher e ela pode aí ter sangramentos, ela pode ter um tumor. Então, a progesterona ela vem como um protetivo uterino. Então, no geral, o feijão com arroz da reposição hormonal é estradiol e progesterona. Depois eu vou falar das contraindicações. Quais são os hormônios mais indicados? Os bioidênticos. Por quê?
Porque os hormônios bioidênticos, tanto o estradiol bioidêntico, que é usado principalmente na forma do transdérmico, e a progesterona micronizada, que é usada à noite, que ela inclusive ajuda a mulher a dormir, essas formas, elas têm um impacto para câncer de mama muito inferior, inclusive, usado na época certa, elas diminuem a chance de uma mulher ter câncer de mama. Então, usar o hormônio certo, na hora certa, diminui a chance da mulher ter câncer de mama. O que é certo? É quando a mulher entra na menopausa, né? Nos primeiros anos da menopausa, porque aí você consegue ajudar essa mulher e prevenir esse tanto de doença. Então, estradiol bioidênticos são os melhores. Porém, a gente sabe que os estudos têm demonstrado que os estradióis bioidênticos transdérmicos têm menos efeitos sobre a trombogênese. Todo mundo tem muito medo de usar hormônios por causa do risco de trombos. E a gente tem esses hormônios mais modernos, eles têm um impacto muito menor no risco de trombos. E os transdérmicos, os estudos têm demonstrado que ele tem um impacto praticamente nenhum, praticamente, né? Muito pouquinho nessa questão aí trombogênica, de fazer uma trombose. Então, mulher vai lá repor, ela vai usar o estradiol gelzinho, que é o mais usual, e a progesterona à noite, ok. Se ela não tem útero, o ginecologista, o endocrinologista, o médico nutrólogo que está cuidando dessa mulher, pode optar por não usar a progesterona. Mas a progesterona tem umas outras ações aí já não é obrigatório. Aí vai dar ideia de cada um. Mal não vai fazer, mas ela é um GABAminérgico, ela pode diminuir a ansiedade, pode facilitar o sono. Então, o médico pode optar por usar mesmo sem útero, mas não tem obrigação nenhuma. Entenderam? Então, o hormônio da menopausa é isso. Doutora Sarina, e a testosterona? Normalmente, a mulher na menopausa, principalmente nas primeiras fases, ela não precisará de testosterona se essa mulher estiver sendo muito bem cuidada, se ela estiver desinflamada, se ela estiver magra, né, com a composição corporal ok. Por quê? E o processo aí de libido, o processo de saúde sexual, ele se resolve com o estradiol e a progesterona. O problema é que os médicos não desinflamam essas mulheres e não cuidam de uma questão crucial dessas mulheres, que é do estresse. E aí elas têm que ficar tomando testosterona para poder ter mais libido. E não precisa, pelo contrário, nessa fase, inclusive, elas têm um aumento, é geral, a mulher tem um aumento de testosterona, tá? Todos os estudos, 100% dos estudos demonstram esse aumento de androgênios na primeira fase da menopausa, tá? A testosterona, ela costuma cair mais tardiamente, tá? Então, no geral, não precisa. Agora, quais são as contraindicações para uso de hormônio de estradiol nas mulheres? Contraindicações absolutas: mulheres em trombofilia ou mulheres que estão com alguma trombose não podem usar, tá? Mulheres que estão com câncer de mama não podem fazer uso. Depois tem que ver, depois do tratamento que recebeu alta, aí vai descobrir o tipo, aí tem que ver. Mas durante o tratamento não podem usar. E mulheres que têm familiares com câncer de mama, aí vai depender. Porque se você é uma mulher que sua mãe teve um câncer de mama aos 75 anos, isso é previsível que aconteça, né? Ela já estava com 75 anos, então isso não é genético. Então não é por causa disso que você vai ter câncer de mama. Então, quando tem familiares, tem que avaliar. Nós temos um score que te fala se você tem risco ou não. A gente sempre aconselha, quando o score familiar é positivo, fazer o teste do DNA. E aí, se o teste der negativo, você pode sim usar os hormônios, ok? Tá? Então, lúpus ativo não pode de jeito nenhum com lúpus ativo. Então, tem as contraindicações absolutas aí. Enxaqueca, gente, não é contraindicação absoluta. Então, tiveram uns famosinhos aí falando essas coisas, vocês não devem ir na conversa de famosinho e de blogueiro, tá? As contraindicações precisam ser reais.
mais ou menos 90% das pessoas que me perguntam aqui embaixo, doutor, eu tenho isso, é contraindicação? 90% não é. Toma muito cuidado, que pode ser por desinformação do seu médico, ok? Doutora Sarina, eu passei mais de 10 anos da minha menopausa e aí eu quero usar hormônio. Provavelmente você não vai poder usar. Esses 10 anos sem hormônio são os 10 anos onde você tinha oportunidade de beneficiar com o hormônio. Então a gente chama janela de oportunidade. Se você ficou mais de 10 anos sem usar o hormônio, dificilmente você vai poder usar. Mas, se você está na dúvida, você vai procurar um médico que tenha feito o curso comigo. Por quê? Porque a maioria dos médicos não sabe avaliar o risco cardiovascular depois de ter passado esses 10 anos, tá? Então, tem um score que a gente usa. Inclusive, eu dei de graça recentemente essa aula para uma grande quantidade de médicos. Risco cardiovascular e terapia de reposição hormonal na menopausa. Então, procure médicos que saibam disso, senão você pode deixar de usar o hormônio, ter prejuízos gravíssimos sem realmente ter uma contraindicação, tá bom? Então, se você quiser saber tudo sobre terapia de reposição hormonal na menopausa, você vai se inscrever no canal, primeiro se inscreva, depois que você estiver inscrita, você vai clicar no link aqui do e-book sobre terapia de reposição hormonal. Você clica aqui embaixo na descrição, nesse link, e aí você vai dar o seu e-mail e nós vamos mandar de graça para você um e-book falando sobre tudo sobre isso. Todas as dúvidas escreva aqui. Se você gostou do vídeo, você clica em OK e manda esse canal para todo mundo que você ama, porque aqui a gente tem uma medicina de verdade e a gente entende que toda mulher merece ser feliz.